Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 16, lá no versículo 33, está escrito assim: Eu venci o mundo. Sobre essa afirmação que eu quero falar hoje. Jesus dizendo: Eu venci o mundo. Nós nos empolgamos, eu amo literatura, então eu fico sempre animado, sempre empolgado e com muita expectativa quando eu vou ler alguns escritores literários. Textos como o de William Shakespeare, Camões, o grande Machado de Assis. Eu fico com uma grande expectativa quando vou ler os poemas do Manuel Bandeira, do Mário Quintana, porque eu sei que desses autores sempre surge, sempre vem coisas maravilhosas. E o Evangelho de João é um evangelho que de uma maneira muito particular me encanta. Não porque eu consigo entender tudo que João escreveu, mas porque eu amo a maneira como João escreve. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são também encantadores. Eu até acho que o melhor livro do mundo é o livro de Marcos, por alguns motivos. Mas a maneira como João escreve é uma maneira que realmente me encanta. E perceber que esse hábil escritor registrou palavras de Jesus que só ele registrou e tentar compreender na sua profundidade as palavras, as frases, as mensagens de Jesus não é algo simples. Então é um desafio muito grande e por isso também o Evangelho de João me encanta. Afirmações como essa que eu acabei de ler, Jesus dizendo eu venci o mundo, são daquele grupo de afirmações que a gente, quando escuta em algum lugar ou quando lê em algum lugar, já pensa, isso quem escreveu foi João. Porque João pretendia mostrar para as pessoas que Jesus era Deus. E para mostrar isso, ele precisava colocar algumas afirmações que só poderiam sair da boca daquele que é Deus. Palavras como, eu sou o pão da vida. Você não vai ouvir Paulo dizendo isso. Você não vai ouvir um cristão, por mais próximo de Deus que ele esteja, dizendo, eu sou o pão da vida. Você não vai ouvir de alguém dizendo assim, eu sou a luz do mundo, mas João escreveu isso, são palavras de Jesus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Dá para imaginar Moisés escrevendo um troço desse? É impossível. Só Jesus pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Só Jesus pode dizer essas afirmações. E nós temos essas afirmações aqui na Bíblia, porque João registrou. Então é um hábil escritor, falando palavras, escrevendo, registrando coisas que foram ditas por aquele que é Deus e que era Deus entre os homens. E Jesus aqui, meus irmãos, está dizendo, eu venci o mundo. Eu tenho certeza que você já ouviu várias e várias vezes Jesus alguém lendo este texto, você leu na Bíblia este texto, você observou na internet alguém publicando, não temas, eu venci o mundo, não é? Com certeza vocês têm muitos contatos, já tiveram muito contato com essa fala de Jesus. Mas a questão é, você já parou para refletir o que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Jesus está querendo dizer? O que é que ele está dizendo quando ele disse, eu venci o mundo? Essa afirmação de Jesus é, como todas as outras, interessantíssima e singular. Jesus começa a semana da paixão entrando triunfalmente em Jerusalém. No domingo, Jesus entra em Jerusalém, e aí, na entrada de Jesus em Jerusalém, você já sabe o que foi que aconteceu, você conhece a cena.
As pessoas gritavam: Hosana, Hosana, bendizendo, adorando, louvando o nome de Jesus, reverenciando a Cristo, que entrava montado sobre um jumentinho. Depois, na segunda-feira, Jesus vai até o templo e faz a purificação do templo. Na terça-feira, ele está ensinando, ele volta ao templo na terça-feira e começa a ensinar. Na quarta-feira, os homens conspiram para matar Jesus, sobretudo motivados pela inveja. Era uma guerra religiosa o que estava acontecendo ali contra Jesus. Então, eles fazem um plano, eles arquitetam um plano para matar Jesus, eles conspiram contra Jesus. Na quinta-feira, capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus começa a conversar com seus discípulos e ele ministra a ceia. Ontem foi ministrada aqui a ceia distrital. A lembrança daquela ceia que Jesus ministrou com seus discípulos, nós tivemos aqui ontem, com o pastor Jarbas, ministrando a ceia. Então Jesus ministra a ceia aos seus discípulos na quinta-feira. E ele sabia que naquele mesmo dia ele haveria de subir ao Monte das Oliveiras, seria preso e que na sexta seria crucificado. E é importante, muito mais por isso eu diria, observarmos de maneira muito precisa, detalhada, aquelas que foram as últimas palavras de Jesus. Várias vezes nós já ouvimos pregações das frases que Jesus disse enquanto estava na cruz, do tipo: está consumado, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E essas palavras são tão importantes quanto essas que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui, por ocasião da ceia e da aproximação da sua crucificação. No capítulo 13, ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele vai lavando os pés de todos os discípulos. Pedro se mostra um pouco receoso quanto àquela ação, e ele diz assim: o Senhor não vai lavar os meus pés. E ele diz assim: Pedro, olha a fala de Jesus: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo no meu reino. E aí Pedro: então, se é para ter parte contigo no reino, então lava os pés, lava as mãos, me lava por inteiro, porque eu quero ter parte contigo no teu reino. E Jesus lava os pés dos seus discípulos, dá um recado a Judas, diz assim: olha, Judas, o que você tem que fazer, faça logo, faça de uma vez. E ele começa a dar instruções aos seus discípulos. Era uma despedida. Já imaginou alguém no leito de morte? Família chega e aquele cidadão começa a se despedir. Aquelas palavras certamente são da essência do coração daquele indivíduo que está por morrer. E com certeza os familiares devem dar muita atenção àquelas palavras. Estas palavras aqui foram as últimas palavras de Jesus, as últimas considerações que ele fez aos seus discípulos antes de ser crucificado. Ele vai dando várias instruções aos seus discípulos. Não dá para a gente falar sobre todas elas, por isso que eu vou focar apenas nessa que ele disse em 16:33. Eu venci o mundo. Quando Jesus diz isso aqui, observe que a colocação do verbo não está no futuro. Ele não disse: eu vencerei o mundo. Ele disse: eu venci o mundo. Quando a gente olha a vida de Jesus, a maneira como o mundo o perseguia, quando a gente olha o que aconteceria no outro dia a Cristo, há uma aparente contradição. Como é que ele chega e diz que venceu o mundo, se o mundo vai matá-lo? Porque no dia seguinte, ele já estaria diante dos seus algozes.
no dia seguinte ele já estaria diante daqueles que estavam dispostos a matá-lo. E iriam conseguir fazer isso, iriam conseguir matá-lo. Se os inimigos de Jesus queriam matá-lo, conspiraram na quarta-feira para fazer isso, e era uma conspiração constante quererem matar Jesus, e eles conseguem finalmente matá-lo, qual é a coisa previsível para os inimigos? Vencemos. Mas Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: eu venci o mundo. Se a gente for observar isso aqui, observar aquilo que acontece depois com Jesus, naturalmente as pessoas vão dizer: não, ele não venceu, ele perdeu, porque ele morreu, ele foi derrotado. Os inimigos que queriam matá-lo foi quem venceu. Mas a gente não pode esquecer de umas palavras que Jesus disse antes, no capítulo 10 e no versículo 18 de João. Ele disse assim: olha, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Então ninguém podia tirar a vida dele. A morte não tinha poder sobre Jesus. Os homens queriam matá-lo, mas a morte não tinha poder sobre ele, porque ele era santo. Foi por isso que na cruz ele expirou e disse assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Os homens achavam que tinham poder sobre Cristo, que podiam manietá-lo de alguma forma e que podiam vencê-lo de alguma forma. Diante de Pilatos, Pilatos começou a fazer perguntas e ele manteve o silêncio. E aí Pilatos, injuriado com aquilo, disse assim: olha, não é possível, você não se defende, você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida, você não sabe que a autoridade sobre você está nas minhas mãos. 19:11 de João: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui em primeira instância? Você não tem poder nenhum sobre mim, porque quem te dá poder é Deus, ou seja, sou eu que te dou poder. Que poder você tem sobre mim? Quando a gente olha essas frases de Jesus, a gente começa a perceber com a maior clareza o que é que ele estava dizendo quando ele disse: eu venci o mundo. Lembra daquilo que está registrado em Marcos no capítulo 8? E os outros evangelistas registraram também, inclusive João. Mas nesse caso eu gosto do relato de Marcos, que ele é mais detalhista. Jesus está em Cesareia, e aí chega para os seus discípulos e diz assim: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem, enfim, começaram a dizer coisas supostamente que Jesus seria. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês acham que eu sou quem? E aí pela primeira vez alguém ousou dizer claramente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falando para Jesus. E aí Jesus confirma, ratifica aquilo que Pedro falou e disse assim: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, Pedro, isso aí é coisa espiritual. Quem te revelou foi o meu Pai, foi Deus que te revelou que eu sou o Filho dele, o Filho do Deus, foi ele que revelou, Pedro, você está certo. Eu sou de fato o Filho de Deus, foi a primeira vez que isso foi dito. Logo na sequência, Jesus começou a pregar e a dizer: eu vou morrer, eu vou ser entregue aos homens, eu vou sofrer, passar por situações complicadas nas mãos dos homens. Aí Pedro
que havia acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, escuta aquelas palavras e não entende nada. Como assim? Se ele é o Cristo, penso eu, que Pedro estava imaginando, se ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele vem para cumprir tudo aquilo que na lei, nos profetas, fala-se a respeito dele. Ele vai instituir o seu reinado aqui na terra e vai nos governar. Ele é o rei, é o Messias. Mas qual era a mensagem de Jesus? Eu vou morrer. Vê que coisa contraditória. Aí Pedro diz assim: Senhor, não, peraí, tem piedade de ti mesmo, isso não faz sentido. Aí Jesus repreende a Pedro e diz que ele estava aqui para cumprir aquilo que havia sido determinado. E o que era que estava determinado? Que ele vivesse entre os homens e morresse por mãos dos homens, e que depois da morte ressuscitasse. Então, havia um propósito a cumprir, e o propósito era, por mais contraditório que parecesse, a morte. Então a morte não era a derrota de Cristo na cruz, muito pelo contrário. A morte na cruz significava a vitória sobre a própria morte, sobre o inferno, sobre o inimigo, e era por meio da morte dele. Ele sabia que aos homens seria dada a possibilidade de salvação. Por isso que ele disse: eu venci o mundo. A morte não venceu Jesus. Os homens que pretendiam matar a Cristo e que mataram a Cristo não venceram. Havia um propósito a ser cumprido. E ele deveria passar pelo sofrimento, porque isso estava previsto. No versículo 16, ele diz: tenho-vos dito isso, olha, tudo isso que eu estou dizendo a vocês, capítulo 16, versículo 33, o texto que a gente leu aqui. Versículo que a gente leu, a última parte. Eu estou dizendo tudo isso, meus discípulos, a vocês, sobre as dificuldades que vocês vão enfrentar, sobre as lutas que vocês passarão, sobre as oposições que estarão diante de vocês. Não é para que vocês fiquem assombrados, com medo, atormentados, não. Eu estou dizendo tudo isso a vocês para que vocês tenham paz, para que vocês tenham tranquilidade, para que vocês estejam seguros no momento das aflições, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que os discípulos não deveriam esperar uma trajetória boa aqui na vida, no sentido de que não passariam por dificuldades. Eu passava, quando estava indo à escola, na frente de uma igreja que tinha o seguinte cartaz assim, bem grande: pare de sofrer. Era a propaganda da igreja: pare de sofrer. Se você ler esse capítulo 16 inteiro, aquilo não dialoga com a Bíblia. Porque no capítulo 16, Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por tristezas. Olha o que ele diz no versículo 20: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. 16 e 20, Jesus está dizendo aqui aos discípulos: vocês vão chorar, vocês vão lamentar. Enquanto vocês choram, enquanto vocês lamentam, o mundo vai ficar feliz. O mundo vai se alegrar com isso, com teu sofrimento, com teu choro.
mais adversativa da esperança. Alexandre Ximenes fala assim, que o mais é a adversativa da esperança, mas a vossa alegria se converter, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Não é só a tristeza não, viu, meus discípulos? Terá tristeza, terá sofrimento, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Bendito seja o nome de Jesus. E ele vai dizendo coisas dessa natureza. E meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Meditar na palavra de Deus é maravilhoso. Olha o que ele diz no versículo 28. Para a gente adiantar. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele está dizendo assim, olha, esse momento aqui, esse mundo que eu estou enfrentando, eu vou sair daqui, eu vou voltar para o meu Pai. E não vou voltar, versículo 33, como um derrotado, não. Eu voltarei como vitorioso. Como vitorioso eu voltarei. E aí ele explica sobre a sua morte, a sua ressurreição e a vitória que ele teria. E a ideia de Jesus ao falar essas últimas palavras aos seus discípulos era, obviamente, naturalmente, para que eles entendessem o propósito da morte dele, que eles previssem a ressurreição e que eles soubessem também que assim como ele, Jesus, venceu o mundo, os discípulos também venceriam. Está escrito em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 ao 17. Jesus está dizendo assim, olha, vocês, é João escrevendo, não é João escrevendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas não são do Pai, são do mundo. Mas o mundo passa, essas coisas passam, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que é isso? Permanecer para sempre, ser vitorioso, é vencer o mundo. O mundo vai passar, meus irmãos, a concupiscência, os sistemas serão todos destruídos, desfeitos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, bendito seja o nome de Jesus. Você está entendendo qual é a estratégia para vencer o mundo? É fazer a vontade de Deus, é permanecer na vontade de Deus, é permanecer na brecha, na porta, porque aquele que faz a vontade de Deus, o mundo vai passar, mas ele permanecerá para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus nos advertiu sobre as dificuldades, e ele falou aos discípulos, no capítulo 15 de João, versículo 18, ele disse, olha, o mundo não ama vocês, pelo contrário, o mundo vos odeia. E que coisa boa é que o mundo vos odeia. Porque o mundo também me odeia. E é por causa de mim que ele odeia vocês. Você é odiado pelo mundo é porque você ama a Cristo. Quer deixar de ser odiado pelo mundo? É óbvio que não. Porque para ser amado pelo mundo, tem que odiar a Cristo, assim como o mundo odeia. Tem que ser amigo do mundo, do inferno. Mas nós somos amigos de Deus. Nós somos servos de Jesus.
nós amamos a Cristo e é por isso que o mundo nos odeia. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês porque vocês seriam dele. Mas porque vocês amam a mim, porque eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Semana passada eu estava chegando lá na casa de manhã e ela estava conversando com a minha irmã ao telefone. E aí eu digo: neném, minha irmã. Aí a mãe disse: ela me passou o telefone, Meinho, ela me chama de Meinho. Meinho, ora por mim, Meinho, o inimigo está furioso. Aí eu disse assim: que bom, minha irmã, que o inimigo está furioso com você. Que maravilha, que ele fique mais furioso. Quando você me disser que o inimigo não estiver furioso com você, que eu vou ficar preocupado, mas o inimigo está furioso com você, amém, glória a Deus. Eu entendi que ela estava dizendo que estava difícil, que estava precisando de oração. Eu orei. Mas é assim, que bom que o inimigo nos odeia. Que bom que o mundo nos odeia, porque quanto mais o mundo nos odiar, significa dizer que Deus, que Cristo, que o Espírito Santo do Senhor nos ama. E que nós estamos nele, e que ele está em nós. Bendito é o nome de Jesus. Coisa boa é ser odiado pelo mundo. Mas dói, não dói? Tem aflição, não tem? Não tem lágrima, não tem choro. Não tem aquele dia que você diz assim: ei, não vou aguentar. Não tem aquele dia que se levanta contra você, vem uma coisa de um lado, de outro, e você precisa de ajuda, você precisa de alguém, e você não encontra um auxílio, uma ajuda, ninguém está lá perto de você para te ajudar. O mundo conspira contra você, e você muitas vezes se sente como se estivesse no meio do turbilhão sozinho. Mas entendam, você nunca estará só. Nunca. Mesmo carregando o peso de todo o pecado, Jesus disse que não estaria só. Ele disse assim: olha, vocês, meus discípulos, vocês vão me deixar, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. É o versículo 32. E eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. E vós me deixareis só. Eu vou ficar sozinho com relação a vocês. Vocês vão embora, vocês vão me deixar sozinho. Mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Sabe naquele dia que parece que você está só? O filho não ajuda, o marido atrapalha, a vizinha dá problema, o cartão de crédito está, meu Deus dos céus, perde o emprego, aí vem doença, tem a afronta do adversário, você vem para a igreja, tem alguém que pisa no teu pé e ainda te xinga, porque tem disso também, sabe? E aí você pensa: meu Deus, você não está só, porque o Pai está com você. Jesus disse: eu estou dizendo tudo isso a vocês, meus discípulos, para que vocês entendam que eu venci o mundo e que vocês, naturalmente, é o que a gente sabe, também serão vitoriosos contra o mundo. E o que foi que aconteceu com aqueles que foram discípulos, que depois foram chamados apóstolos de Cristo? Todos eles foram assassinados. Todos eles foram assassinados.
Todos eles foram martirizados por Cristo, excetuando, claro, Judas, o traidor, e João, que provavelmente morreu de causas naturais. Mas todos os outros tiveram mortes cruéis por mãos dos homens. Mas sabe qual desses que tiveram morte cruéis, foram derrotados? Nenhum. Todos venceram o mundo. Pedro era um derrotado, meus irmãos. Pedro, antes de conhecer Jesus, era um derrotado. Depois ele começou a andar com Jesus, mas não conhecia direito. Enxergava meio que por espelho. Até que de fato Pedro passou a conhecer Jesus. Depois da ressurreição de Cristo, Jesus apareceu a ele e disse assim: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus disse: olha, eu vou embora, mas fiquem tranquilos, o Espírito Santo vem, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficaram em Jerusalém e foram revestidos de poder. Dali a pouco está Pedro pregando. E o mundo o que é que está fazendo? Conspirando contra Pedro. Prendem a Pedro e dizem assim: olha, você não pode absolutamente falar no nome de Jesus, porque senão a gente vai prender de novo, vai bater de novo, vai massacrar de novo. Ele disse: pode me prender, pode me bater, pode me matar, pode me massacrar, porque eu não posso deixar de falar sobre tudo aquilo que tenho visto e ouvido. Sabe aquele Pedro derrotado, medroso de antes? Não existia mais. Por quê? Porque Pedro já tinha vencido o mundo. O mundo não, preste atenção, o mundo não tinha mais poder sobre Pedro. Pedro estava no outro momento preso, capítulo 12 do livro de Atos, preso. Ele sabia que no outro dia ele seria julgado e o julgamento final seria a pena de morte. Ele sabia que isso iria acontecer. Mas ele está dentro da prisão, sendo guardado por soldados, sabendo que vai morrer no outro dia, e está dormindo. Sabe o que é isso? É a ciência de quem sabe que o mundo não tem poder sobre a vida dele. É saber que o mundo não manda na vida dele, ele só vai morrer se Deus quiser, se Deus permitir, porque se Deus não permitir, acontece como aconteceu com João. Pegaram um tacho de azeite, ferveram azeite, o imperador mandou jogar João dentro, João saiu do tacho de azeite fervente, ileso. Sabe por quê? Porque a vida de João, presta atenção, não estava na mão do imperador, a vida de João estava nas mãos de Deus. João já tinha vencido o mundo. Quem está com Cristo, meus irmãos, venceu o mundo. É por isso que o mundo olha para um crente que está passando por situações difíceis, desemprego, filho doente, marido afastado, e ela está feliz. Ele está cantando, aí o mundo não entende. O mundo não entende. O mundo não entende, pois já foi superado, já foi vencido. Não é porque o irmãozinho é bom, não é porque a irmãzinha é boa, é porque Deus está na vida dele, é porque Deus está na vida dela. Jesus disse: eu e o Pai somos um, e eu quero ser um em vocês também. Quando Jesus é um, a pessoa entende: venci o mundo. Aí vai vir doença, vai vir, sabe, um monte de coisas. Mas o crente vai estar com a ciência de que ele é vencedor.
porque ele está com Cristo, Cristo está com ele, e ele também, assim como Cristo, venceu o mundo. Bendito é o nome de Jesus. Esse Jesus que venceu o mundo e que nos deixou aqui, sofrendo, ele vai voltar para nos buscar. Sabe a música que a banda cantou aqui? Aguardo o dia em que verei. Acho que cairia bem depois dessa pregação, né, pastor? Aguardo o dia em que verei, não é? O que é que vai acontecer? O Jesus que foi, ele vai voltar para nos buscar. E quando ele voltar para nos buscar, o mundo parará de nos afligir, deixará de nos afligir. Você não terá mais um chefe petulante. Você não terá mais uma vizinha implicante. Você não terá aquela dor que te incomoda e que de vez em quando te deixa caído na cama. Porque esse mundo vai passar e você não está só. Deus, Cristo, Espírito Santo está com você. Você é vencedor. Sai daqui com essa mensagem. Você é vencedor. Porque aquele que está em Cristo, os irmãos da banda podem, por favor, se aproximar. Você está em Cristo, Cristo está em você. O mundo não tem poder sobre você. Quando as coisas começarem a dar errado, pensa isso, lembra disso em nome de Jesus. Mesmo se eu morrer, será permissão de Deus. Mesmo se eu morrer, será permissão de Deus, porque a minha vida pertence a Ele. A sua vida pertence a Cristo. Você está nas mãos dele, não é nas mãos do mundo, não é nas mãos de Satanás. Você está descansando à sombra do Altíssimo. É Ele que tem poder sobre a sua vida. Bendito é o nome de Jesus.